Disciplina: aquisição e desenvolvimento da linguagem, estudo orientado, perfazendo o letramento e o letramento digital. Acadêmica: Suzane Pereira Cruz, tutora Valdirene Paulino da Silva, curso licenciatura em pedagogia. Quais os meios tecnológicos e não tecnológicos utilizados por você para o desenvolvimento do processo de aquisição da linguagem no contexto educacional? É necessário utilizar em sala de aula jogos online para alfabetização lúdica, podendo ensinar por meio de videoaulas e com o uso de data show. No ambiente escolar, os professores podem modificar suas ações, propondo que as aulas sejam dinâmicas e inovadoras. Os meios não tecnológicos que podem ser utilizados são acessíveis no ambiente escolar. São o quadro, os giz, o livro didático e os jogos pedagógicos que poderão facilitar a aquisição da linguagem e do desenvolvimento cognitivo da criança. Na sua opinião, é perceptível que o avanço das tecnologias contribui para a mudança na forma como você se relaciona com a leitura e a escrita? A leitura e a escrita são utilizadas por quem é alfabetizado para cumprir com suas obrigações no ambiente escolar, trabalho, universidades e outros. Através da leitura e da escrita, as pessoas conseguem armazenar informações em livros e materiais didáticos. O que a tecnologia pode proporcionar para o indivíduo? Desse modo, a tecnologia deve proporcionar o letramento digital, pois a sociedade tem utilizado as tecnologias para o seu entretenimento e para a comunicação. A tecnologia para a EAD é uma técnica recente visando o uso das tecnologias para mediar o conhecimento com tutores à distância e atividades que sejam dinâmicas, como a Wilk, bases de dados, formulários e outros. O processo de aquisição da linguagem formal é discutido no contexto de aprendizagem e estudo. O currículo escolar tem sido discutido para a inserção de novas tecnologias em sala de aula, visando trazer para os alunos autonomia e uma criticidade para a utilização dos meios tecnológicos, pois o processo de aquisição da linguagem deve ser analisado e compreendido pelos docentes que atuam na área da alfabetização e o letramento. Como você enfrenta o fato de terem que utilizar a linguagem formal no contexto educacional? Na internet e nos aplicativos de mensagens, a linguagem normalmente utilizada e não padrão, mas se adaptar ao EAD, necessita-se utilizar cada vez mais a linguagem padrão. Isso ocorre de forma gradativa, conforme o aluno vai lendo e compreendendo os objetivos de sua formação, vai utilizando a linguagem formal de maneira constante e plena. A proliferação da internet do mundo tem mudado e muito os costumes da população, inclusive as formas e recursos utilizados para nos comunicarmos. Atualmente, as formas de ler e escrever já não são mais as mesmas. Costa, 2005, página 24. Durante os seus estudos, quais os recursos tecnológicos lhe são mais úteis no processo de aquisição e de conhecimento? Os recursos tecnológicos
utilizados para aquisição e conhecimento para uma graduação são computadores, celulares, aplicativos como YouTube, plataforma de estudos, questionários online, produções de textos e outros. Esses meios são produzidos por professores formados e que organizam a disciplina e apresentam a EAD como uma forma de aprendizagem contínua. Você acredita ser possível adquirir o conhecimento sem tais recursos? Atualmente, para adquirir o conhecimento é necessário que a EAD, pois é um período de pandemia, as aulas presenciais foram substituídas por aulas à distância, sendo extremamente importante o letramento digital para a aquisição da linguagem do letramento. O aluno deve perceber que, através de sua autonomia, ele pode organizar suas atividades e cumprir com suas obrigações escolares e acadêmicas. O ensino-aprendizagem deve ser participativo e o ensino deve ser dinâmico. Quais as principais definições para o letramento e o letramento digital? Para ser letramento, é necessário que a criança tenha um domínio sobre os números, o alfabeto e as palavras, sobre a interpretação de textos, sendo capaz de inferir informações e tendo uma cultura letrada. O letramento pode ser conceituado como a capacidade de reflexão e atuação em uma sociedade de forma a valorizar a escrita, a leitura e a imagens e desenhos diversos. Você acredita ser possível conhecimentos sem tais recursos? Atualmente, para adquirir o conhecimento, é necessário que a EAD, pois é um período de pandemia, as aulas presenciais foram substituídas em aulas à distância, sendo extremamente importante o letramento digital para a aquisição de linguagem e letramento. O aluno deve perceber que, através da sua autonomia, ele pode organizar suas atividades e cumprir com suas obrigações e acadêmicos. Em um ensino de aprendizagem deve ser dinâmico. Quais são os principais Quais são Quais são os principais definições para o letramento digital? A sociedade atual valoriza a leitura e a escrita interpretativa, por isso a escola deve promover uma aprendizagem letrada, tendo o aluno a capacidade de compreender os símbolos e decodificá-los, sabendo que a função da escrita deve ser de repassar uma mensagem, um bilhete, tendo um gênero textual. O aluno letrado possui uma cultura e é capaz de identificar vantagens na escrita, na leitura, para se socializar. Aqui está as referências. E por fim, eu finalizo o meu trabalho.